Bem, voltando então, nós iremos resolver agora a questão de número 4, de amortização, ok? Vamos juntos na tela. Bem, tendo em vista que um empréstimo no valor de 32 mil, que foi entregue no ato, sem prazo de carência, será amortizado pelo sistema Price, a taxa de juros de 60% ao ano, em 8 prestações mensais e consecutivas. E considerando 0,68 e 1,8, valores aproximados para 1,05 elevado a menos 8 e 1,05 elevado a 12, respectivamente, julgue os itens a seguir. Né? Julgue os itens a seguir. O primeiro item diz o seguinte: a taxa efetiva anual do empréstimo é superior a 75%. A amortização correspondente à primeira prestação será superior a 3.500. Então, nesse momento, volta aqui comigo. O que eu quero pedir para vocês observarem é o seguinte. É essa parte aqui. Ó. Você tem a taxa que nós chamamos de taxa equivalente. A taxa equivalente é aquela que aplicada ou aplicado, né? Aplicado o mesmo capital durante o mesmo tempo obtém-se o mesmo montante. Então, por exemplo, imagina que você tem 10% ao mês, capitalizados mensalmente. Qual é a taxa equivalente? Qual é a taxa efetiva ao bimestre? Então, nós vamos fazer agora. A formulinha é uma fórmula simples, mas exige um pouco de atenção. Então, eu vou colocar aqui para vocês. I é que é igual a 1 mais I elevado ao quer dividido pelo tem menos 1 vezes 100. Olha lá. Questão. Ok? O I é que é a taxa equivalente desejada. O Izinho é a taxa efetiva que se tem. O Izinho é a taxa efetiva que se tem. O quer prazo da taxa desejada. Geralmente, para ficar mais fácil para vocês, geralmente em meses. Ok? Já o tem, o raciocínio é o mesmo. O tem é o prazo da taxa que se tem. Também, geralmente em meses. Ok? Então, esse raciocínio que eu vou usar com vocês é o seguinte. Você tem aqui 10% ao mês é equivalente a quantos por cento ao bimestre? Então, vamos lá. Ali, gente, eu não posso dividir, multiplicar por 2. Não posso. Porque você tem juros sobre juros.
Ok? Como é que você vai fazer? Você vai chegar e vai observar que esse aqui é o seu izinho. Esse aqui é o tem. Você tem a taxa para um mês. Esse aqui, a interrogação, é o seu IEQ. E esse ao bimestre é o que você quer. Você quer uma taxa para 2 meses. Pronto. É só isso. Colocou isso aqui, você já ganha um tempo danado. Por quê? Você vai colocar aqui em cima IEQ de taxa equivalente é igual a 1 mais I elevado ao quer sobre o tem menos 1 vezes 100. Então, IEQ é igual a 1 mais I elevado ao quer dividido pelo tem menos 1 vezes 100. Agora é só atribuir os valores que nós temos. Então, IEQ vai ser igual a 1 mais 10% elevado a quer. Eu quero a taxa para 2 meses e tenho a taxa para 1 mês. Então vai acontecer o quê? Eu quero para 2, tenho para 1. Menos 1 vezes 100. Ok? Então aqui você vai ter o quê? IEQ vai ser igual a 1 mais 0,1 elevado a 2 menos 1 vezes 100. Beleza? Na sequência você vai ter IEQ é 1,1 elevado a 2 menos 1 vezes 100. 1,1 ao quadrado é igual a quanto? O macete eu já ensinei para vocês. Então, vocês vão poder calcular pelaquela tabelinha de prazo e fator e vão chegar ao resultado de 1,21 menos 1 vezes 100. O IEQ vai ser igual a 0,21 vezes 100. O IEQ vai ser igual a 21% ao bimestre. Então tá aí. É nesse momento em que você já descobre que 21% ao bimestre é uma taxa equivalente a 10% ao mês. Então você não pode trabalhar com 20% ao bimestre, porque você estaria multiplicando. E aí tem juros sobre juros, ok? Vamos entender o raciocínio da definição que eu coloquei aqui. Se eu tenho aqui, ó, MC JIT ou GIN, se eu aplicar um capital de R$100 a uma taxa de 10% ao mês por 2 meses, eu vou resgatar R$121. A taxa equivalente, ela é uma taxa, o seguinte, se eu aplicar os mesmos R$100 durante o mesmo tempo, porém em unidade diferente, perceba que agora eu coloquei um bimestre, ok? Eu vou ter que obter os mesmos R$121, ok? Porém, a que taxa? A uma taxa de 21% ao bimestre, ok? Então, nesse momento, dá uma pausa, copie e observa. Porque a nossa primeira questão, que nós vamos fazer aqui agora, está envolvendo esse tópico aí. Esse tópico de taxas equivalentes. Ok? Então eu só quis fazer esse resumo com vocês aí. Beleza. Feito isso, a gente volta com a questão na tela, por gentileza. Voltando na tela. Nós temos o seguinte. Nós temos que foi feito o empréstimo no valor de 30. Eu vou anotar aqui enquanto vocês leem novamente aí. Número 4, nós temos o empréstimo no valor de
32 mil, que foi entregue no ato sem prazo de carência, será amortizado pelo sistema Price, a taxa de 60% ao ano. A taxa aqui taxa 60% ao ano em prestações mensais e consecutivas, em 8 prestações mensais e consecutivas. Então, N são 8 meses. Ok. Considerando 0,68 e 1,80 como valores aproximados, aqui nós vamos ter 1,05 elevado a menos 8 é igual a 0,68 e 1,05 elevado a 12 é igual a 1,80. Voltando aqui comigo, nós teremos aí o seguinte. Nós teremos que o primeiro passo que ele quer saber nessa primeira questão é a taxa efetiva anual. Ele falou que essa taxa daqui é uma taxa nominal. Então eu tenho que dividir ela por 12 e eu vou encontrar 5% ao mês. Tudo bem? Então essa é a parte importante. Porque a taxa nominal é aquela em que a sua unidade está diferente da unidade da capitalização. Então, com base nesse raciocínio, você já descobre que aquela taxa você não vai usar para nada. Não vai usar para nada. Tudo bem? Beleza. Na sequência, a primeira questão que ele comenta com a gente é a taxa efetiva anual. Quando ele fala taxa efetiva anual, é o mesmo que dizer taxa equivalente anual. Essa questão não tem que fazer cálculo, mas eu vou explicar para vocês de forma que fique bem didático para as próximas que virem, ok? Que vierem. Então aqui você vai ter o quê? E é que, você, por exemplo, você quer saber uma taxa, 5% ao mês é equivalente a quantos por cento ao ano? É isso que você quer saber. Aí você fala assim, Paulo, é 60%. Não é 60%. 60% é a taxa nominal. É isso que vocês têm que estar atentos, ok? Então, com isso, a gente vai usar a mesma questão dali, ó. I é que vai ser igual a 1 mais I elevado ao que é sobre o tem menos 1 vezes 100. O I é que vai ser igual a 1 mais 5% elevado a 12 menos 1 dividido por 1 menos 1 vezes 100. Olha só, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quando você tiver 1 mais 5%, 5% é a taxa para um mês. E você quer a taxa para 12 meses, que é uma taxa para o ano. Lembra que eu falei? Tem que estar na mesma unidade. Ok? Então, aqui você vai ter o quê? I é que é igual a 1 mais 0,05 elevado a 12 menos 1 vezes 100. Então, I é que é igual a 1 mais 0,05 elevado a 12 menos 1 vezes 100. Ok? Beleza. I é que vai ser igual a 1,05 elevado a 12 menos 1 vezes 100. Nesse momento, o desespero bate. Paulo, eu não sei fazer esse cálculo, elevado a 12 é muito difícil, na prova não tem tempo, meu Deus, o que eu vou... Calma. Calma. Respira fundo e olha para o help. E olha para a informação privilegiada que a questão te forneceu. A questão te forneceu que 1,05 elevado a 12 é igual a 1,80. Aí você, nessa hora, você vibra de emoção, né? Você fala, mais uma vez, o sucesso está garantido. Então, aqui você vai colocar I é que
é igual a 1,8 menos 1 vezes 100. Tá ali, ó. Aqui eu vou apagar. E aqui você vai continuar, ó. E é que é igual a 0,8 vezes 100. E é que é 80% ao ano. Considerando isso aqui tudo, gente, na prova, a banca, ela tá te dando a informação arredondada, aproximada, tá certo? O valor exato não é esse, mas o que importa é o que está na questão. 80% ao ano é superior aos 75% ao ano. Foi nesse momento em que eu falei para vocês que não precisava fazer cálculo nessa questão. Mas para que você entendesse a fórmula, eu fiz o cálculo com você. Entendeu? Mas aqui não precisava. 1,05 elevado a 12, tá ali, acabou o problema. Então, 80%. Coloca a questão na tela novamente. Aqui nós temos o quê? Letra A. A taxa efetiva anual do empréstimo é superior a 75%. O item está certo. Porque 80% é superior a 75%. Ok? Na letra B, olha o que está dizendo na letra B aqui. Ó. A amortização correspondente à primeira prestação será superior a 3.500. Volta comigo. Olha só, gente. A amortização. A amortização é o quê? Não é o valor efetivo que você está pagando da dívida, do empréstimo? Primeiro, nós temos que encontrar a prestação. Depois, os juros. E aí você subtrai. Ok? Vamos juntos montar essa questão aqui. Dá uma observada aqui. Como é que está a tela aí para vocês? Dá uma observada no que eu fiz ali, porque a gente fica mais tranquilo, né? Isso. Aí ficou bacana. Beleza. Pronto. Aí porque nessa hora você vai dar um pause, você vai dar uma pausa aí e copiar qualquer dúvida que tem, tá bom? Então, vou apagar aqui. E vou montar com... Ih, apaguei aqui, mas está tudo certo. Não era para apagar essa parte aqui, não. Então aqui, ó, o que vocês vão fazer? Esse empréstimo, o empréstimo foi de 32 mil. A taxa, eu já sei que é 5% ao mês, estou ganhando tempo. O prazo de financiamento são 8 parcelas. São 8 meses, 8 parcelas. Aquela informação que ele deu pra gente de 1,05 elevado a 12 era para a gente usar no primeiro item das taxas, ok? Mas agora o número de prestações é igual a 8. Bem, para a gente encontrar a prestação, a gente tem que lembrar daquela forma. A igual a P, que multiplica Azinho N, cantoneira I. A igual a P, que multiplica Azinho N, cantoneira I. Bem, o Azinho N, cantoneira I, ele é o fator de amortização de capital. Então ele vai ser o quê? 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. É nesse momento em que você lembra, nossa, é muito fácil. Porque eu tenho percebido que todas as questões, em todas as bancas, não precisa ser uma específica, em todas as bancas ele trabalha com expoente negativo. Justamente porque o cálculo fica mais sucinto, fica mais fácil, fica mais dinâmico, fica mais rápido. Ok? Então, com isso, o que você vai fazer? O empréstimo, que é o A, é 32 mil. A prestação vezes 1 menos 1,05 elevado a menos 8, dividido por 0,05. Observe ali. Certo? Bem, feito isso,
ele deu essa informação para a gente. Ele falou que 1,05 elevado a menos 8 é igual a 0,68. Ele falou para a gente. Então, não tem mistério. Aqui você vem 32.000 é igual a P vezes 1 menos 0,68. Olha lá. 1 menos 0,68 dividido por 0,05. Ok? Bem, a 32.000 é igual a P vezes R$1 menos 68 centavos. Bem, 10 tira 8, 2. 9 tira 6, 3. Então ficou 32 centavos. Dividido por 0,05. Primeiro passo na divisão de números decimais. Igualar as casas decimais. Mas já estão iguais. Segundo passo, eliminar as vírgulas. Então aqui você vai ter o quê? Continuando aqui, você vai ter 32.000 é igual a prestação vezes 32 dividido por 5. Olha aí. 32 dividido por 5. Ok? Bem, essa divisão aí dá quanto? 32 dividido por 5 é 6 vezes 5, 30. Subtraiu, deu 2. Cria o primeiro zero. Após a criação do primeiro zero, coloca a vírgula. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. Subtraiu, deu 0. Então, você vai ter o quê? 32.000 é igual a P vezes 6,4. Esse 6,4 passa para o lado de cá dividindo. Então, você vai ter que o P vai ser 32.000 dividido por 6,4. Ok? Beleza. Aqui você vai ter que o P vai ser igual a... Primeiro passo, qual é? Divisão de números decimais. Qual é o primeiro passo? Você iguala as casas decimais. Então, vírgula 0. E aqui você vai ter o quê? 320.000 dividido por 64. Ok? Aqui é um momento em que, mais uma vez, entra aquele macete. 320 dividido por 64, o 32 não dá para você pegar, porque o 32 é menor do que o 64. Então, você vai pegar o 320. E aí, usando aquele macete que eu passei para vocês mais cedo, você vai colocar aqui, ó, 5. Por que 5? Que número que eu multiplico por 4, que dá final 0. É 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32. Subtraiu, deu 0. Aí você vai ter o quê? A prestação vai ser 5, com mais 3 zerinhos, a prestação vai ser 5.000. Nesse momento, eu poderia montar toda a tabela de amortização do Price, para a gente treinar, né? Então, eu não vou montar toda ela, eu vou montar parte dela, justamente para a gente dar uma treinada. Então, aqui, ó, você vai colocar aqui N, a prestação, os juros, a amortização e o saldo devedor. Pronto. Então, aqui, data 0, pagou nada, mas pegou o empréstimo de 32.000. Mas as prestações são iguais. Então, aqui é 5.000, aqui é 5.000, aqui é 5.000. E os juros? Os juros vai ser igual a quem? A 5%, não é isso? Então, quanto que é 5 vezes 5% de 332.000? Então, vamos lá. 5 sobre 100 vezes 32.000. 1, 2, 1, 2. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Foi 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Então, a primeira aqui vai ser de 1.600. Primeira parcela de juros. Mas lembrando vocês, vou colocar aqui, ó. Lembrando vocês que a amortização é igual a prestação menos os juros. A amortização é a prestação menos os juros. Então, aqui vai dar quanto? 5.000 menos 1.600 dá 3 e... Isso mesmo, 3.400. Ok?
Então, nesse momento que deu 3.400, qual vai ser o novo saldo devedor? 3 e... É só subtrair, né? É 32.000 menos 3.400. E aqui você vai ter o quê? Vamos fazer aqui? 32.000, 3.400, menos, aqui deu 0, 0, 10 tira 4, 6, 10 tira 3, 7, mais 1, 8, 28.600. 28.600. E mais uma vez, 5% disso. Então, eu corto esses dois zerinhos aqui e multiplico, vezes 5. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 8, 40, mais 3, 43, vão 4. 5 vezes 2, 10, mais 4, 14. 1.430. E aí vai. Ok? Então, aqui você vai ter o quê? 5.000 menos 1.430 vai dar quanto? 10 tira 0 menos 0, 10 tira 3, 7, 9 tira 4, 5. É isso? 4 menos 1, 3. 3.570. Perceba que os juros estão sendo decrescentes e as amortizações estão sendo crescentes. Certo? Aí, o novo saldo devedor, na verdade, eu vou deixar para você continuar. Então, você dá você dá um raciocínio e aí você continua. Mas volta para mim, coloca para mim a questão na tela. Letra B, ele fala o seguinte: a amortização correspondente à primeira prestação será superior a 3.500. Volta comigo. A amortização correspondente à primeira prestação é de quanto? 3.400. E 3.400 é o que em relação a 3.500? É inferior. 3.400 é inferior. Na questão, ele afirma que é superior. Ok? Então, com isso, este item está errado? Sim, né? Porque 3.400 é inferior a 3.500. E a questão afirma que a amortização foi superior a 3.500. Então, o item está errado. Beleza? Então, com isso, a gente vencemos essa questão. A pergunta é, temos tempo para a próxima questão? Beleza, então. Encerramos esse bloco e, na sequência, voltamos com uma questão mais apimentada. Beleza? Estou esperando vocês. Um abraço.